Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área e hoje tem LDU e Flamengo. Então vou falar aqui para vocês um recadinho, vou dar um recado, uma grande notícia para a nação rubro-negra. Hoje eu estarei na Flá TV comentando, no pré-jogo, fazendo análise do intervalo e também uma análise pós-jogo. Então conta aí com a audiência de vocês. Hoje estarei com Smigol, com a Tirson e com o Emershow, só feras. Então conto aí com a presença de cada um de vocês, dando aquela moral para a Flá TV. Em relação ao nosso trabalho, vocês vão perguntar, Deco, e aí o negócio do pré-jogo e pós-jogo, como ficará? Então, o nosso pré-jogo será em formato de vídeo. Um vídeo curto de 9, 10 minutos, com prancheta tática, que eu postarei entre 3, 4, 5 horas da tarde. Então fiquem ligados no canal. A análise vai ser show de bola, tá? E o nosso pós-jogo? Nosso pós-jogo será a 1h da manhã. Um horário inusitado, tá? Então conto aí com a presença de todos vocês no nosso pós-jogo a 1h da manhã, ao vivo, tá? Já está confirmado o Fernando Gil conosco na bancada, ok? Então, nação rubro-negra, vamos para os assuntos dessa tarde, início de tarde, para vocês aí resumidamente. Falaremos sobre a questão do Gerson. Há ou não há proposta oficial do Barcelona pelo jogador Gerson? Tá? Essa é a primeira questão. Tem um jogador do São Paulo que falou que querem chegar no patamar do Flamengo. Saiba quem é. Um outro assunto. Renato Augusto, interessa ou não interessa ao Flamengo? Marcos Braz disse ontem, tá, no Arena SBT, pro Benja. Então, galera, vamos lá começar a nossa resenha aqui com vocês, porque eu gosto dos comentários que vocês colocam, sempre lembrando de quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu like, que é importante, tá? E compartilhar com os amigos, tá bom? E também tem um telefone aqui na descrição, que você quiser, receber um abraço do Deco, receber todos os vídeos Deco SRN em primeira mão, você cadastra esse telefone no seu celular, manda o seu nome, DDD e telefone para o Zap, tá? O WhatsApp, não esqueça, não é mensagem, WhatsApp. Então começaremos agora falando sobre o Gerson. Saiu uma informação ontem, de um jornalista na Espanha dizendo que o Barcelona estaria próximo de contratar o Gerson por 25 milhões de euros, tá? E aí fui pesquisar, fui buscar informações com fontes que a gente tem, realmente a gente tem conhecimento com pessoas ligadas ao futebol do clube e que me garantiram, falaram, Deco, não há nenhuma proposta ao Flamengo. Um intermediário chegou junto ao pai do jogador, tentando começar uma negociação, tá? Então a informação correta é essa. Um intermediário do Barcelona quis saber do Gerson se ele teria o interesse de jogar no Barcelona. Então está sondando o jogador. Mas proposta oficial para o Flamengo, até o momento não há nada na nação rubro-negra, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Há 2 jogadores que, na minha visão, podem sair nessa janela de metade do ano. Então já estou avisando aqui para vocês. O primeiro seria o Everton Ribeiro, que a gente já falou da questão lá do time dos Emirados Árabes, que não deu certo naquele momento. O presidente Rodolfo Landim, ele pessoalmente avisou o Marcos Braz, o Everton Ribeiro não sairá agora neste momento. O Flamengo tem que ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, e o foi. Tá? Não sei o que o Braz falou com o Everton Ribeiro. Muito provavelmente deve falar, Everton, essa você não vai. Provavelmente na próxima vamos negociar, quem sabe você sairá. Pode haver sim essa negociação, esse time dos Emirados Árabes voltará a carga no Everton Ribeiro. E o outro jogador é o Gerson. Todo mundo sabe que o Gerson hoje é um jogador hipervalorizado até no futebol europeu. E ele ainda não foi vendido porque ele precisa passar pela seleção brasileira. E aí haverá uma valorização maior. Por exemplo, lá na Premier League não tem como ele ir, tem que ter um número X de jogos. Na Espanha já não há esse problema. Então,
Logo que o Gerson for para a seleção, a valorização dele será maior. E aí ficará mais fácil desse clube, né, qualquer um dos clubes europeus, vir ao Flamengo e fazer uma proposta concreta. Tá? O pessoal vai me perguntar, Deco, você acha 25 milhões de euros pouco pelo Gerson? Sinceramente, se fosse antes da pandemia, eu falaria que é pouco. Hoje acredito que se um clube vier com esse valor, o Flamengo pagou 11 milhões de euros pelo Gerson à Fiorentina, acredito que o Flamengo venderá. Caso, agora eu não me recordo, se o Flamengo tenha 100% do passe desse jogador ficando com total na negociação. Lógico que há a questão de empresários, intermediários, etc. Mas o Flamengo não pode ficar com menos de 25 milhões de euros nas mãos, tá? Precisa se reforçar, precisa acertar o que deve, né? Questão de pagamento de parcela de passe de jogador, como é o caso do Léo Pereira, como é o caso do Gabigol, como é o caso do Pedro. Então, que o Flamengo saiba negociar direito caso o Gerson saia e tenha uma peça de reposição à altura. O pessoal vai falar, mas a gente tem N jogadores. Sim, mas tem jogadores em formação ainda, que é o caso do João Gomes, que é o caso do Hugo Moura, que é um pouco mais experiente. Tem o Thiago Maia, que está voltando de lesão, uma lesão seríssima, a gente não sabe como ele voltará. O Arão, que está sendo colocado na zaga. Então o Flamengo tem opções, mas precisa, caso o Gerson saia realmente na janela da metade do ano, de um jogador para pegar a titularidade. Para mim seria Thiago Maia e Gerson, saindo o Gerson, que viesse um grande jogador para esta função, tá? Opinião minha, Deco SRN. Beleza? Então essa é uma segunda situação. Comentando sobre a questão do mercado da bola, falando muito sobre o Renato Augusto. O Renato Augusto poderia ser esse nome, né? Porque quando veio o nome do Renato Augusto, devido a um vídeo, né, que o Marcos Braz colocou nas suas redes sociais, com um panda comendo uma cenoura, né, e todo mundo fez uma alusão à China, que o Renato Augusto está na China, que é ele, e aí seria para substituir o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Gente, não dá para o Renato Augusto jogar naquela função. Hoje o Renato Augusto joga por dentro, como primeiro e segundo volante. Não tem como, nação rubro-negra. Não tem como o Renato Augusto fazer a função dos dois jogadores. Aí se você fala para mim, para fazer no lugar do Gerson, sim. Aí sim, é um jogador para fazer aquela função. Mas não para fazer a função do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Mas aí o Marcos Braz ontem esteve na Arena SBT e foi perguntado: Braz, é aquele urso panda comendo uma cenoura? Ele falou, cara, eu botei aquilo ali porque eu gostei, achei bonitinho e resolvi colocar. Foi o que ele respondeu. E aí perguntaram, pô, mas não tem nada a ver com o Renato Augusto? Falou, não, o Renato Augusto tem contrato com o time chinês, a gente nunca conversou sobre esse tipo de negociação, então não há nada entre Flamengo e Renato Augusto. Só que a gente conhece o Braz. Várias vezes o Braz já falou sobre a questão, né, gente, de, não tem nada, como foi o caso do Bruno Henrique, e depois do Bruno Henrique veio pro Flamengo. Não tinha nada com o Michael, aí se reuniu lá com o pessoal do Goiás, aí não saiu satisfeito, falou que aí não haveria mais negociação. No dia seguinte, o Michel estava contratado junto ao Goiás, pelo Flamengo. Então não dá para acreditar muito no que o Marcos Braz fala. De vez em quando ele acaba blefando, né? Normal, né? Um dirigente cascudo, que sabe negociar, então realmente não dá para confiar muito no que ele passou, tá bom? Mas sobre uma última questão, né, que gostaríamos de comentar com você, a questão do que o Miranda, zagueiro, que foi ventilado aqui no Flamengo antes de acertar com o São Paulo, né, ele falando que o Flamengo é modelo a seguir, né, que o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro, conquistando muitos títulos, e que eles querem, o São Paulo quer chegar a esse patamar, né? O São Paulo que vem jogando bem, né, jogando um sistema com 3 zagueiros, né, um 3-4-3 com o Crespo, muito bom treinador, já está havendo críticas ao trabalho dele, inacreditável. O São Paulo vem jogando bem e não foi bem contra o Corinthians, realmente, eu vi o jogo. E ele poupou alguns jogadores, né? Depois foi colocando os titulares, poupou o Dani Alves, que está jogando como quarto homem de meio campo pelo lado direito, assim como o Reinaldo jogando como um ala esquerda. E aí a torcida do São Paulo já está caindo de pau no Crespo. É inacreditável, mas o Miranda falando que o trabalho está sendo muito bem feito e que o Flamengo é o espelho. Mas aí ele fala dentro de campo, né? Há a questão financeira também. O Flamengo só é o que é hoje dentro de campo porque, né, na parte financeira, na austeridade financeira,
o Flamengo tem essa austeridade financeira, né? Hoje paga todo mundo, hoje o Flamengo não tem dívidas em relação à questão trabalhista, né? Então o Flamengo hoje vem caminhando a passos largos para continuar essa hegemonia, né? Vem segurando aí a questão do dinheiro, até mesmo para contratações, pagando o que tem que pagar, tentando acertar renovações de contrato, como é o caso do Arrascaeta, que para mim é prioridade nessa situação, né? Para mim, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, os três são inegociáveis, são jogadores diferenciados, só pegar os números deles, o que eles produzem ao Flamengo. Então, para mim, são os três maiores jogadores do Flamengo hoje, são o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Tá bom, nação? Então é isso aí. Galera, muito obrigado aí por assistir o vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me acompanhar hoje na Flá TV, também no vídeo que farei, né, de pré-jogo com análise tática, com a prancheta tática, tá? Curto, mas vai ser bacana. Então dê aquela moral, compartilhem com os amigos, tá? O telefone tá aqui embaixo, ok? Então, muito obrigado e me acompanhe lá na Flá TV a partir das 7h30 da noite, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais tarde. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu, nação!